Eu sou João Felipe, dando continuação ao meu canal. Eu trago hoje mais um testemunho, porque eu valorizo muito aquilo que Deus faz na minha vida. Quando Deus sinaliza na minha vida, em qualquer ação minha, em qualquer atitude que eu tomo, eu sempre busco a presença de Deus, sempre oro a Deus e aí tenho a certeza de que vai acontecer. A gente tem que prestar muita atenção na nossa labuta diária, nossas labutas diárias. É o sinal de Deus em nossa vida, porque ele faz alguma coisa a nosso favor sempre. E eu, sendo uma certa vez contratado por um empresário como funcionário dele, ele me chamou antes de eu começar a exercer minha função na empresa dele. Ele disse para mim o seguinte, já sabendo da minha função e tal, ele falou para mim o seguinte: eu sei que você é crente. Ele usa o termo crente, né? O cristão usa o termo assim, cristão. E ele então disse para mim o seguinte: eu sei que você é crente e eu enquadro o crente num grupo que são das seguintes pessoas: o advogado, o crente, o político e o diabo são da mesma laia. Ele falou isso para mim, cara a cara. Então, o crente tem que, nessa hora, ele tem que saber agir. Se ele for rebater aquilo, dar discussão e tal, nós temos um advogado fiel, a Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, né? Ele fala do advogado fiel, que é Jesus. E eu fiquei calado, mas em espírito, em contato com Deus. Eu fiquei calado ali e ele falou, e ele esticou a conversa. Por quê? O político é enganador em sua época de campanhas eleitorais. Ele dizendo, o advogado transforma a mentira em verdade e a verdade em mentira. E o crente vive enganando, pedindo dinheiro na televisão, pedindo dinheiro, quantias exorbitantes, juntando. E então ele falou disso aí, o diabo que veio para roubar, matar e destruir. E ele já, né, tendo conhecimento do que a Bíblia diz. E ele disse, eu não gosto de nenhuma dessas pessoas. Portanto, não gostava de mim. Mas acontece que eu me sujeitei àquilo, e aí fui trabalhar para ele. E ao longo do meu trabalho, ao longo do período que eu fiquei trabalhando para esse empresário, Deus começou a assinalar na minha vida de uma forma tremenda. Uma certa vez, eu estava com ele, retornando à minha casa, que eu ficava, quando ele vinha e passava por lá, eu pegava carona com ele, e ele ficava observando. Aí então aconteceu um acidente muito grande, uma carreta enorme, lotada de engradados de bebida, ela tombou em cima de nós, do nosso carro. A carga veio toda sobre nós. E aí, quando os bombeiros chegaram, chamaram os bombeiros, o nosso carro, em vez de estar embaixo da carga, estava sobre a carga. E os bombeiros ficaram admirados com aquilo e comentaram, como é que vocês estão em cima da carga e se a carga virou em cima de vocês? Então, ele depois começou a me fazer perguntas, falou, João, por que isso aconteceu? Aí eu falei para ele, fulano, onde tem um filho de Deus, onde tem um cristão, há livramento, Deus dá livramento e livra também aquele que está com ele. E ele ficou observando isso. Outros sinais Deus operou na minha vida, que ele contratou, a empresa dele era de construção civil,
Ele contratou uma determinada vez um outro mestre e me humilhou muito. E me tirou dali, botou em outra frente de trabalho dele e falou: esse mestre aqui, João, ele é muito bom, melhor do que você. E aí botou aquele mestre no meu lugar. E eu fui para outro setor. Então, o que acontece é o seguinte: aquele mestre que entrou no meu lugar ficou 30 dias, não conseguiu êxito de nenhum, não aprontou nada de serviço que eu fazia. Eu aprontava, eu dava uma produção, toda quinzena eu dava uma produção satisfatória para cobrir folha de pagamento, para todas as despesas, e sobrar o dele. E aquele mestre, em 30 dias, não conseguiu aprontar nada. Ele ficou apavorado. Um dia, esse empresário chegou na outra frente de serviço que eu estava e falou para mim bem assim: João, pega o meu carro, vai lá onde está o mestre fulano e demite ele. Porque eu tive um sonho que um ônibus muito grande estava sem motor e eu estava com Fusca tentando puxar aquele ônibus. E Deus falou para mim que aquele ônibus era o tal mestre, que não saía do lugar. Então isso eu contei um sonho para ele. E ele foi juntando as coisas. Passou e muitos outros sinais que eu não vou contar aqui, mas vou contar em outro vídeo, em mais vídeos, porque isso é um grande testemunho. O que passou com ele e comigo, ele foi começando a fazer pergunta para mim, e esse homem, não tenho nada contra o centro espírita, eu respeito a religião de cada um, mas ele era um espírita que botava roupa de espírita lá, participar dos rituais, e depois que ele viu aqueles sinais na minha vida, o tempo passou, aí um dia ele chegou na minha casa e me cumprimentou com a paz do Senhor. Então nós temos que prestar atenção e valorizar os sinais de Deus, a fidelidade de Deus na nossa vida. A você cristão e a você não cristão, creia que existe um Deus que te observa e te guarda 24 horas por dia, porque esse nosso Deus é muito bom e Ele é fiel apesar da nossa infidelidade. Então é esse o testemunho que eu tenho hoje. Às vezes eu não entendi quando Deus me mandou para tão longe de casa. Eu fui, quando fui receber a proposta dele, eu o segui e trabalhei para ele. Então mais tarde que eu fui entender que eu fui lá para ganhar aquela alma para o reino de Deus. Esse aí é o meu testemunho de hoje e peço a você, deixe seu like, valorize o meu canal, porque são obras de Deus que eu estou narrando, estou mostrando, testemunhando, tá? Então, até o próximo vídeo.